Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já vem estudando durante esses dias, essas semanas, que é um conteúdo que está em destaque no livro de vocês de matemática. É um conteúdo importante para vocês da matemática, que é o sistema de numeração decimal. Durante todo esse tempo que a gente vai passar junto, vocês vão fazer muitas atividades relacionadas ao sistema de numeração decimal, porque é algo fundamental para vocês na matemática, é fundamental para o dia a dia de vocês. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão usar a numeração para quase toda atividade que vocês forem fazer no dia a dia de vocês, até mesmo sem ser relacionado à escola. Vocês terem, vocês saberem os números e um pouco do que é a extensão deles, de tudo que eles conseguem abranger, vocês vão entender quanto é importante vocês estudarem os números, né? E o sistema decimal, pessoal, tem como base até a numeração 10. Ou seja, ele utiliza 10 algarismos diferentes para apresentar todos os números. Quer dizer, com 10 números vocês conseguem formar inúmeras outras possibilidades de quantidade de outros números. Eles são a base. A base são 10 números que vão de 0 a 9. Lembrando que o 10 já é a variação, né? Que é do 1 com o 0. A base é de 9, é de 0 a 9, no caso. É formado pelos algarismos de 0 a 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição dos algarismos numérico modifica seu valor. O que quer dizer isso? A base é de 0 a 9. De 0 a 9 tem um valor. Se vocês modificar a posição desses números, já vai ter um valor totalmente diferente. Por exemplo, depois do 0 vem o 1. Mas se eu inverter e botar o 1 na frente e o 0 atrás, depois dele, vocês já inverteram a quantidade. De 1 virou 10. Se eu tenho 5, depois do 5 vem o 6. Se eu pegar o 6 e botar na frente do 5, o 6 vem primeiro e o 5 vem depois, esse número se torna 65. Então, quando você altera essa ordem de 0 a 9, vocês modificam a quantidade que é esse número. Vamos continuar aqui. O sistema de numeração decimal, a gente utiliza ele, pessoal, para diversas coisas no nosso dia a dia. Para tudo vocês vão usar o sistema de numeração decimal. E vocês vão ver isso quando eu citar algumas coisas aqui. A gente está sempre utilizando ele, como eu falei. A gente, com esses números, podemos escrever qualquer outro. Quer dizer, se vocês têm a noção de 0 a 9, vocês podem fazer de 10 a 20, vocês podem fazer de 20 a 30, vocês podem fazer de 30 a 40, porque a base é de 0 a 9. Então, o restante é só vocês saberem usá-los para desenvolver números maiores. Podemos fazer coisas do tipo com a numeração decimal. A gente pode contar, medir, ordenar, identificar. Contar. O que é que a gente pode contar com o sistema de numeração decimal? Podemos contar os dedos das mãos, o número de alunos na sala de aula, contar a idade. Vocês mesmos usam, por exemplo, o sistema decimal para contar o tanto de dedos que vocês têm nas mãos.
Em uma mão, a gente tem 5 dedos. Em duas mãos, a gente tem 10 dedos. Essa contagem que vocês fazem, pessoal, é o sistema de numeração decimal, porque vocês estão usando de 1 a 10, né? No caso é de 0 a 9, mas vocês estão usando de 1 a 10 nesse caso. A professora ou o professor usa isso para contar vocês também, o sistema de numeração decimal para contar o tanto de alunos que tem na sala. Quando a mãe, o pai de vocês ou vocês falam da idade, vocês estão usando o sistema de numeração decimal. A gente também pode medir com esse sistema. Medir o que? A altura, o peso, a temperatura ambiente, que é a temperatura, por exemplo, aqui está fazendo 35 graus hoje. O calor está fazendo, né? Um calor grande de 40 graus. Então vocês estão usando o sistema decimal também para medir essa temperatura. A gente pode também medir a velocidade de um carro, de uma moto, entre outras coisas. A gente também consegue identificar com o sistema de numeração decimal. Identificar o quê? Um número do telefone, que tem aquela sequência 88, 33, 25, 80, né? Que é o número do telefone. A gente pode identificar um CEP da rua. A gente pode identificar a placa de um carro, com um sistema de numeração decimal, a placa de uma moto, entre outras coisas. Podemos também ordenar. A gente, com o sistema de numeração decimal, nós podemos ordenar, por exemplo, uma fila de um banco, uma fila de uma escola para merenda. A gente pode ordenar como, professor? A gente escolhe um método, né? Por exemplo, vem primeiro os menores, depois os maiores. Fica os menores na frente, no caso, fica os menores na frente e os maiores atrás. Então tem uma ordenação. Aí vai de primeiro ao oitavo, do 1 ao 10. Então tem como fazer essa ordem na fila, né? A gente também pode ordenar pelo sistema de numeração decimal posições em um pódio. Por exemplo, uma corrida, uma corrida, teve uma corrida e quem foi os 3 primeiros colocados. Então vai ser usado, né, o sistema de numeração decimal para colocá-los nas posições de primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os dias, pessoal, a gente usamos os algarismos, né, que fazem parte do sistema de numeração decimal, que são eles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês podem ver que tem os símbolos deles, né? Vocês todos conhecem essa numeração de 1 a 10. Os elementos são agrupados em 10 unidades, o sistema de numeração decimal. A gente vai falar aqui um pouco sobre unidade e dezena. Uma dezena, pessoal, uma dezena é 10 unidades, desculpa. Uma dezena é 10 unidades. E o que é a unidade, professor? A unidade é um. A unidade é equivalente a 1. Eu tenho um lápis, então é uma unidade, que é um lápis. Eu tenho 2 lápis, então é 2 unidades. Eu tenho 3 lápis, 4, 5, então aí vai unidade. Quando chegar em 10, aí você já não tem mais unidade, você tem dezena, que uma dezena equivale a 10 unidades. Então, vocês estão vendo aqui, né? Vamos para frente que tem mais, para entender melhor. Pronto. 10 unidades é igual a 10. E uma dezena é igual a 10 também. Vocês podem ver, né? Aqui, aí vamos mais para frente. Pronto. 5 unidades é igual a meia dezena. Aqui vocês podem ver 10 maçãs na primeira foto. Vocês podem ver 10 maçãs na primeira foto.
Então, quando vocês virem alguma coisa que esteja em 10, pode ser maçãs, podem ser laranjas, podem ser lápis, pode ser caneta. Se vocês virem a quantia 10 e perguntar se é dezena ou unidade, vocês vão falar que é dezena. Porque a partir de 10 já se considera dezenas. E se fosse 20, professor, é duas dezenas. Se fosse 30, professor, é três dezenas. Ah, professor, mas se for só 5, 5 é metade de 10. Então se chama meia dezena, ou então vocês podem falar também 5 unidades. Porém, se falar meia dezena tá certo, porque é metade de uma dezena, que é 10, viu? Aqui, por exemplo, vocês vão ver a tabelinha. Aqui a gente tem um bloco com 10 pedacinhos. Esse bloquinho grande aí que forma tipo uma torrezinha, ele tem 10 pedaços, que forma 10 unidades, que forma uma dezena. Então, esse bloco, ele é uma dezena, e esses dois blocos pequenos, professor, eles formam duas unidades, são só dois, então é duas unidades. Lembrando que unidade é um, aí se for dois bloquinhos pequenos é duas unidades, porque um mais um é dois, então é duas unidades. Aí três unidades, se for três. Como o maior é 10, aí vocês podem dizer dezena, uma dezena. E se fosse fazer uma soma aqui, como seria? Essa torrezinha com 10 unidades, que são uma dezena, mais duas unidades, uma dezena, com duas unidades é igual a 12. Então teríamos 12. Dezena e unidade. Aqui a gente vai ver outro exemplo, que é, temos duas torres que tem 10 blocos cada uma. Então a gente tem, se uma torre com 10 é uma dezena, quantas dezenas vão ser duas torres com 10? Vai ser duas dezenas. Então, duas dezenas mais três bloquinhos pequenos, que é três unidades. Então, uma dezena mais uma dezena é 10 mais 10, é igual a 20. E 20 mais 3, que é três unidades que tem, 23. Então, a gente vai ter 23 nessa soma. A ordem é quando se pedir alguma atividade para falar a ordem que está, pessoal, a ordem da unidade, dezena, vocês sempre lembrem que a unidade vem primeiro, né, vem na primeira ordem, e a dezena vem depois, que é na segunda ordem. Então, os números menores de 1 a 9 eles são da primeira ordem. De 0 a 9 é da primeira ordem, que é a unidade. E de 10 para cima, né, de 10 para cima, é da segunda ordem, que é as dezenas. Depois disso vem as centenas, que é de 100 para cima, só que isso a gente não vai ver agora. Então, pessoal, esse foi um pouco da minha explicação sobre a numeração decimal, né, o sistema de numeração decimal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu ainda vou reforçar mais com vocês. Logo, logo vou fazer uma videoaula com vocês. E agora vamos para a atividade no livro.